E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Adam, da Blanco Contabilidade, e hoje a gente vai bater um papo sobre essa coisa que vem assustando todo mundo aí na internet, sobre a nova reforma tributária, né? Pô, como é que vai funcionar? Vai ser bom, vai ser ruim? Como é que isso vai funcionar? Depois da vinheta, a gente vai conversar um pouquinho com o Adam. E aí, Adam, tudo certo, meu amigo? Fala, Wallace, tudo ótimo por aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar do canal, é uma honra para nós. Show de bola, show de bola. E Adam, vamos tentar um pouco desmistificar esse papo aí dessa reforma tributária, todo mundo um pouco com medo, né? Fica esse disse-me-disse, o que é verdade, o que não é. Vamos bater um papo sobre isso aí e ninguém melhor do que você para esclarecer isso para a gente. Perfeito, Wallace. A reforma tributária é um tema que vem em alta, né, já que ela começou em 2026, já o vigor dela. As primeiras mudanças a gente já começou a perceber, então é um tema bem polêmico, que gera muita dúvida para os empresários. Começando a entender ela de forma macro, é importante que a gente entenda a estrutura legal da reforma tributária. A reforma tributária, ela é uma lei que é uma emenda à Constituição Federal, que vem suprida por leis complementares, que concluem ali toda a estrutura, né, que vai organizar as regras de tributos. Então, a proposta da reforma tributária apresenta a substituição de alguns tributos e impostos que a gente já conhece, né? Então, dentro dos tributos federais, que estão ali imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, né? Vai ter algumas mudanças, inclusive no IPI, que é o Imposto de Indústria, e na parte estadual e municipal também, que tem o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, a proposta é unificar, basicamente, 5 desses impostos e tributos em apenas um, o IVA. Então, esse IVA é um imposto sobre o valor agregado, que é um método já utilizado em outros países também, validado, é um sistema mais moderno do que a gente tem aqui no Brasil, e esse IVA é estruturado em 2 partes. O CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de responsabilidade federal, onde o CBS vai substituir o PIS e o COFINS, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. Olha a confusão, né? Então, são 5 impostos que vão ser divididos em 2 partes, que basicamente é uma única coisa. Mas, para resumir, a gente tem o IVA em 2 partes, CBS e IBS, parte da gestão é federal, parte da gestão é estadual e municipal. Numa alíquota estipulada em torno de 26,5% ali, a ser dividida, a parte que é proporcional de estados e municípios, ela vai ter um comitê gestor, composto por representantes dos estados e dos municípios também, onde vai ser controlado, auditado ali todo esse repasse e essa divisão. Essa é a proposta, né? Eu falei de PIS, COFINS, ICMS, ISS, onde está o 5º tributo, né? Que é o IPI. Aí a gente tem o imposto seletivo, que hoje é conhecido, né? Já tem uma forma parecida, como imposto do pecado. É aquele imposto que vem ali para desestimular produtos ou serviços que tragam algum malefício para o meio ambiente ou para a saúde, né, como, por exemplo, o cigarro, a bebida alcoólica, né, e produtos correlacionados. Perfeito, perfeito. É interessante, eu acho que você falou sobre IVA, se eu não me engano, quando você compra alguma coisa nos Estados Unidos, assim, essa taxa que a galera paga lá após a compra, não é isso? Exatamente. Eu acho que é esse nome lá também. Além dos Estados Unidos, diversos outros países já validaram esse modelo. A questão que a gente tem aqui no Brasil é que, assim, é uma mudança que vem para desburocratizar, realmente é positiva a mudança em termos de conflitos tributários, né? A gente tem uma legislação que é muito bagunçada, e com a extinção desses tributos, né, desses impostos, por exemplo, o regulamento do ICMS vai ser extinto, né? Entra em pleno vigor, a gente vai falar um pouquinho do cronograma, mas entra em pleno vigor até o ano de 2033,
Então, com a extinção do ICMS, então acaba essa dificuldade que o pessoal tem de interpretar o diferencial de alíquota, a substituição tributária, que hoje é uma confusão, principalmente no universo do e-commerce, quando a gente fala de venda interestadual. Então, é um termo um pouquinho polêmico, vem essa facilidade de se extinguir, mas a contrapartida da reforma tributária aqui no Brasil não é o programa e a lei em si, mas as alíquotas que estão sendo aplicadas. Entendi. A lógica da forma que vai ser tributado é maravilhosa e bem funcional em vários países, mas quando você pega as alíquotas que vão ser atualizadas, é aí que entra a polêmica, então. Exatamente. Hoje a gente fala de uma alíquota geral do IVA de 26,5%, sendo 8,8% do CBS, que é do âmbito federal, e 17,7% para o IBS, que é o âmbito estadual e municipal, né? Então, a gente tem algumas questões ainda sendo definidas, alguns ajustes que podem vir, mas o que todo mundo pode esperar é algo próximo de 26,5%, lembrando que, né, o conceito do imposto de valor agregado, além de ter 26,5% de porcentagem, é sobre o valor que você agregou, ou seja, hoje a gente conhece o regime de compensação do ICMS, de crédito e débito. O IVA, ele é semelhante, é um sistema diferente, mas para que fique de fácil compreensão, a gente tem os créditos do que entra, de produtos, serviços também, então é muito importante ter tudo organizado, nota fiscal do fornecedor, nota fiscal dos prestadores de serviço, porque a gente vai aproveitar o crédito do IVA para que seja compensado, né? E é uma apuração assistida em tempo real. Basicamente, a gente só tem o direito a essa compensação se o imposto tiver sido recolhido pelo fornecedor ou pelo prestador do serviço. É diferente do ICMS, que mesmo o fornecedor inadimplente, a gente tem direito a crédito. No caso do IVA, a gente só aproveita se estiver sido recolhido esse imposto, né, no ato. Aí entra a questão do split payment, de já ser descontado o pagamento no ato, né? Entra uma responsabilidade para as instituições financeiras, é um tema que a gente pode abordar também. Entendi. E aí, esses 17 e algum meio por cento aí que você comentou sobre os estaduais, isso vai ser padrão para todos os estados, diferente de como é hoje no ICMS? Exatamente. Essa questão ainda não está pacificada, né? O comitê gestor definitivo, com representante de estados e municípios, acabou de ser consolidado, porque antes só tinham representantes estaduais, então tem a questão municipal também. Vai existir uma recomendação, né, de alíquota para estados e municípios, que a tendência é que seja respeitada, né, mas a gente sabe como é a instabilidade, né, na legislação aqui no Brasil, então a gente fica sem ter certeza se realmente vai ser seguida essa recomendação ou se vai ter algum ajuste ali regional. A princípio é que seja padronizado, mas ainda é passível de que tenha alguma posição diferente. Entendi. A gente olhando assim, igual você falou, né? A estrutura ela é inteligente, mas essa taxa vai ficar um pouco salgada aí para muita gente. E também, até refletindo um pouco mais aqui, aquelas estratégias de grandes e até médias empresas de migrar para outros estados para conseguir uma vantagem de imposto e tudo mais, se isso for concretizado, né, todos os estados mantendo a padronização, esse estímulo de mudar para outro estado também vai acabar, né? Exatamente. Na verdade, a gente vai ter uma versão 2.0, né? Todos os benefícios estaduais que existem hoje são para os impostos estaduais, no caso o ICMS. No e-commerce, a gente fala muito de algumas regiões, né? O Compete, no Espírito Santo, Minas Gerais, o TTS, Santa Catarina, o TTD, Paraná também apresenta opções de regimes especiais. Todos esses benefícios que hoje estão atrelados à regulamentação do ICMS vão acabar. Essa diferença de benefício fiscal que os estados vão oferecer vão ser um benefício que vai ser novamente estudado para poder ser apresentado, trazer vantagem naquela região. Então, dentro da cota de porcentagem do estado, ele pode trabalhar essa questão de benefício. Aí ele trabalha dentro da proporção que ele tem ali no IBS para apresentar algum regime especial
alguma redução, alguma vantagem, mas é um cenário novo que provavelmente vai aguardar a implantação total da reforma até que se tenha um estudo, né? Porque eles precisam entender se realmente vai ter um aumento na arrecadação, uma redução, se vai estabilizar. Tudo isso está atrelado ao estudo ali de cada estado, né? Das receitas estaduais também. Perfeito, perfeito. Dentro desses 17% vai ter uma cota ali que eles vão ter um pouco mais de flexibilidade para poder reduzir e ter algum benefício em cima disso, né? Exatamente. Perfeito, show de bola. Então, assim, a grande polêmica é no percentual que está sendo cobrado, e assim, isso já está definido, assim, igual você falou, a galera já pode esperar algo em torno de 25%, isso aí já não vai ter como fugir muito disso, não. Não tem como fugir, porque o que é federal é mais rápido de resolver. Já está uma pessoa só que assina, né? Vamos dizer assim, né? Exato. A parte federal já é 8,8%, né? Agora, dentro dos estados e municípios, fica uma indecisão, porque imagina, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, temos mais de 5.500 municípios no Brasil. Para formar um comitê gestor, a gente vai ter 27 representantes estaduais e 27 municipais, totalizando ali 54 representantes no primeiro escalão do comitê gestor, né, do IBS. Então, terão outras camadas, mas esse conselho precisa entrar em acordo sobre as alíquotas, cada município, cada estado ali entra com uma visão, né, com uma ideia, então isso vai sendo discutido e lapidado aos poucos, mas já está praticamente definido a alíquota, a parte federal, estadual, é mais a questão desse ajuste dos representantes municipais, que veio aí para consolidar, mas com certeza vai ser algo entre 26,5% a 28%. Não, eu já ia falar show de bola, mas não tem nada de show de bola nesse percentual, que a galera tem que começar a se... Assim, obviamente, não é para chamar o bombeiro, o mundo vai acabar, porque, de certa forma, isso vai ser algo... todo o mercado vai sofrer com isso, né? Então, de certa forma, quem vai ser impactado diretamente é o consumidor final, né? Se todo mundo vai ter as mesmas leis, as mesmas regras para poder seguir, obviamente todo mundo vai repassar esse imposto, né? Então ninguém vai ser assim prejudicado diretamente, né? Aquele cara de Minas Gerais já era para ele, não, é o Brasil inteiro que vai ser prejudicado, vamos dizer assim, né? Com essa alíquota relativamente mais alta, olhando nesse âmbito. Outra coisa também que é legal, que você passou bem rapidamente sobre esse ponto, eu até deixei anotado aqui que eu acho legal a gente falar um pouquinho mais sobre ele também, que é com relação a esse desconto automático, que você falou que vai ser algo mais ao vivo. Como é que vai funcionar isso? Por exemplo, se você fizer um Pix de pagamento, isso vai ser automaticamente abatido? Como é que vai ser isso aí? Qual que é a expectativa para isso? Perfeito. É o split payment. A nossa expectativa é que realmente funcione, mas, em contrapartida, existe uma preocupação em questão de sistema, porque a quantidade de movimentações financeiras no Brasil é de um volume exorbitante. Então, se a Receita Federal, junto com as outras entidades, vão conseguir ter um sistema que atende o split payment, perfeito. Agora, condicionado a isso, né, vamos dizer que funcionou, que atendeu, que tem os critérios. A lei apresenta o seguinte, que as instituições financeiras, né, gateway de pagamento, qualquer empresa que está processando um pagamento, seja atrelado também a um banco, a uma instituição de pagamento, ela tem responsabilidade de atender os critérios do split payment. Ou seja, o governo colocou uma responsabilidade nas instituições financeiras, que pode também impactar em taxas de serviço. Como que funciona essa operação? No momento que você paga um boleto, ele vai estar atrelado a uma nota fiscal. O ideal é que o documento fiscal tenha descrito e vinculado a forma de pagamento, se vai ser faturado ou não. Então, isso relacionado, quando é processado esse pagamento, já é direcionado pela instituição à parte do governo. Basicamente, eles recebem antes do que você. Em resumo, é isso. E aí é feito esse repasse, vai constar ali o crédito, porque você comprou do fornecedor. Então, no momento que você faz a venda, você já tem a segurança de que o seu fornecedor não vai deixar de recolher aquele tributo também, o que é importante
para poder fazer essa compensação. Agora, vamos pegar um exemplo de uma compra que é feita em dinheiro, em espécie. Então, se você paga o fornecedor em dinheiro, como fica a situação do split payment? O fornecedor ele pode gerar uma guia avulsa e fazer esse recolhimento. Você pode também gerar essa guia antes de pagar o dinheiro para o fornecedor e fazer esse recolhimento, em nome dele, para que você tenha esse crédito. Agora, se simplesmente você pagar o valor total da compra e deixar na confiança de que ele vai declarar isso, vai fazer esse recolhimento, você corre o risco de não ter esse crédito posteriormente. Então, é muito importante ter cuidado com essa questão. Caso o split payment realmente esteja funcionando, dar prioridade para as transações digitais, para que você esteja coberto, protegido e tenha o seu crédito garantido, até complementar, trazendo como dicas e cuidados, é que você tenha um fornecedor que também trabalhe fora do Simples Nacional, para que você tenha um crédito diferenciado, que você tenha um fornecedor que esteja ali atendendo os critérios de recolhimento, em caso de não funcionamento do split payment, que você tenha prestadores de serviço que também atendam esses critérios, que as suas despesas estejam bem organizadas, é um ponto muito importante para que você consiga ter uma escrituração, uma apuração correta, aproveitar tudo que você pode para abater e compensar na hora de calcular o seu imposto. Então, essas são as principais dicas. Eu até trouxe o exemplo de ter fornecedores que não estão no Simples Nacional, que é um ponto importante para a gente abordar também, como essa questão dentro do Simples Nacional. Né? Era até minha próxima pergunta mesmo, porque você está falando de débito e crédito, eu falava, cara, será que isso vai cair no Simples Nacional também? Como é que isso vai funcionar, né? Exatamente. O Simples Nacional, ele não deixa de existir, ele continua existindo, porém, a gente precisa observar o seguinte, quando você olha a DAS ali do Simples Nacional, existem alguns impostos relacionados. Tem imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, no caso do comércio, e contribuição previdenciária patronal. São os tributos que aparecem ali na guia do Simples. Como vai deixar de existir o PIS, COFINS, ICMS, ISS, enfim, o IPI também, no caso da indústria? O Simples Nacional, a promessa é de que não tem alteração na alíquota efetiva, a alíquota final. O que vai ter é uma mudança de termos, um ajuste de tabela, né? Então não vai ter mais o proporcional que é distribuído para o ICMS, o proporcional para PIS e assim por diante. Mas que esse ajuste de tabela e nomenclatura, no final, apresente, mantenha a mesma alíquota que é praticada hoje. Então, essa é a promessa deles. A gente vai aguardar a mudança nessa tabela, porque não tem nenhuma mudança efetiva para o Simples ainda no momento. Então, a ideia é que as empresas do Simples Nacional não sofram impacto e permaneçam da forma que está atualmente, só tendo alguns ajustes ali de configuração, nomenclatura, mas no final ali, na última linha, o valor seja o mesmo. Perfeito, perfeito. É uma informação bem importante aí, porque muitas pessoas que vendem na internet acabam começam como um MEI, que migra para um Simples Nacional, né? Então existe uma grande massa ainda no Simples. Então, para a galera do Simples aí, a notícia não é tão ruim quanto parece, né? Vai se manter ele tudo mais ou menos da mesma forma que já vem sendo hoje. Mas assim, esse split payment me traz assim algumas dúvidas, porque vai ser uma coisa assim, vai ser um desafio muito grande, porque, igual você falou, o em dinheiro eu entendi da guia avulsa, beleza, mas quando eu fazer um pagamento via Pix, eu vou ter que vincular a nota fiscal daquele pagamento naquele Pix que eu estou fazendo para poder calcular aquele imposto. Vai ser uma coisa assim, bem complexa, na verdade, né? Exato. Na realidade, essa questão da forma de pagamento já existe. Isso já deveria ser atrelado ao documento fiscal, na realidade. Você coloca a forma de pagamento, existem algumas informações que entram. Só que a legislação, ela não é tão combativa com o empreendedor nesse sentido. Então, atualmente, para as operações, para as microempresas, empresas de pequeno porte,
é uma questão que não é impactante, não há necessidade de se atentar tanto a isso. Porém, com a reforma tributária, sim, terá uma obrigatoriedade, um cuidado maior nesse método de pagamento. Tem que estar atrelado o método de pagamento junto com o documento fiscal. Perfeito, perfeito. A gente vai ter que ver a cena dos próximos capítulos, né, dessa cobrança automática, porque hoje, assim, depois daquela taxa das blusinhas ali que a galera falou muito, né, dos impostos da China, quando você compra Shopee, ou seja, onde for, você olha no seu carrinho ali, quando você vai fechar a compra, automaticamente ele já calcula ali o imposto da importação, né? Mas ali, beleza, ele tem os dados do produto, o valor que você está pagando, enfim, tem todos os dados ali para poder taxar você. Agora, nessas transações, vai ser muito importante ter na nota fiscal que sim, tem o campo lá, de fato, da forma de pagamento, precisa necessariamente estar lá dentro vinculado, né? Porque quando a gente fala de um Pix, por exemplo, eu posso estar pagando você, sei lá, por causa de uma pizza que a gente comeu ontem. Mas agora, quando é um mercado pago, igual tem muita gente que está ouvindo a gente, que vende no Mercado Livre, aí vai ficar mais fácil poder cobrar isso, porque o Mercado Pago, quando você recebe o seu repasse, ele sabe de todas as vendas que foi, qual o produto que era e tudo mais. Vai ser um trabalho mais tranquilo de ser feito ali, para poder roubar essa fatia. Roubar é uma palavra forte, né? Poder pegar essa fatia do bolo aí do imposto de forma automática. Perfeito. E é interessante complementar que existe um cronograma da reforma tributária. Muito importante. Esse calendário, ele iniciou em janeiro de 2026, no mês vigente, e ele vai até 2032, onde em 2033 entra em pleno vigor a reforma. Aí está 100% do funcionamento a partir de 2033. Então, temos alguns anos aí de desafio, onde a transição vai ser proporcional ano a ano. Por exemplo, 2026, nós temos a obrigatoriedade para as empresas do regime normal, ou seja, o Simples Nacional não participa disso, de destaque da alíquota de CBS e IBS, onde o CBS é 0,9% e o IBS 0,1%, totalizando 1% de IVA. Porém, esse imposto ele não é recolhido de fato. É uma fase transitória de testes, onde vai começar uma adaptação para as empresas de configuração, um teste para os órgãos de fiscalização, para a parte estrutural de sistemas também, para análise de governo proporcionalmente às alíquotas, irem avaliando e fazendo projeções, porque o risco de arrecadação cair é perigoso para o país. Então, 2026 é uma fase praticamente simbólica, basicamente de testes. Perfeito, perfeito. Às vezes a pessoa, eu falo isso muito, né, que às vezes a pessoa vê só o título e capa, né, e aí cria todo esse terror, né, vê lá, ó, entra em vigor em 2026 a nova tributação e você vai pagar mais imposto. Aí o cara só lê isso aí da matéria e já fica desesperado. Então, eu entendi muito bem o que você falou, essas duas novas alíquotas que vão somar 1% ali, é mais para poder o dono do sistema ERP lá poder entender como é que vai configurar isso, como é que vai validar, né, como é que vai funcionar a lógica de cálculos, e depois, tendo essa lógica aplicada, né, é muito mais fácil desabilitar os outros impostos e subir o percentual desses dois que já vão estar lá dentro. Exatamente. Inclusive, as ferramentas do segmento de e-commerce estão super preparadas. Nós somos parceiros do Mercado Livre, a gente, como contabilidade parceira, esteve presente em reuniões com a equipe deles, onde recebemos feedbacks, demos algumas opiniões também. O List Time, por exemplo, é um ERP que atualizou muito rápido a plataforma, a gente participou de algumas consultas também, junto à ferramenta, que também somos parceiros. Então, a gente enxerga que as ferramentas estão preocupadas, né? Seja um sistema de ERP, seja um faturador do próprio marketplace, todos estão caminhando dentro do cronograma, alguns um pouquinho mais rápido, outros menos, mas tudo dentro do prazo e apresentando a solução necessária. Então, a parte de ferramenta, até o momento, tem atendido a necessidade dos empreendedores. Sem dúvida, porque quando a gente fala de e-commerce, os players do mercado que estão ali, né, seja ERP ou marketplace, seja o que for, precisam estar muito antenados ali, porque a grande massa de empreendedores que utilizam ali a ferramenta é muito grande. Talvez vai ser um desafio para aquele cara que usa um ERP local,
talvez o cara não tem tantas pessoas na área de tecnologia, talvez essas atualizações vão ser um pouco mais lentas, mas os grandes players aí, se você usa o Olist Tiny, se você usa Bling, seja o que for, com certeza eles estão muito antenados nisso aí, você não vai sofrer a nível de configuração desses novos tributos, né? Você vai sofrer realmente com o imposto que vai subir, de fato. Perfeito, muito bem colocado. A parte de sistema é a parte mais tranquila na realidade. Vale complementar algumas dicas. Por exemplo, muita gente, a maioria, trabalha no Simples Nacional. O retrato do e-commerce é o retrato do Brasil. 80% dos players trabalham no Simples Nacional. Os outros 20% trabalham dentro do regime normal. Então, como a grande maioria dos Simples, a maioria das dúvidas está atrelada a esse regime. Até quando vale a pena trabalhar no Simples Nacional? Qual é o imposto que eu pago dentro do Simples? Se a gente colocar como limite do Simples o sublimite, que é até 3.600.000, numa proporção de R$300.000 por mês, você vai pagar de 4% a 11,88% de alíquota efetiva, considerando a alíquota no final da tabela. Ou seja, a alíquota final, 11,88%. Esse é o teto. Porém, o momento onde você tem que começar a estudar e planejar o melhor regime tributário da empresa é a partir de um faturamento de R$150.000 por mês, é o momento de começar a fazer esse estudo. Até essa faixa, o Simples Nacional, em 99% dos casos, compensa, não adianta fazer migração. E, além dessa dica de faturamento do Simples, para quem precisa projetar os próximos passos, a gente está em um período de mudança muito dinâmico. Então, cada ano ele vai ter um cenário, uma proporção da reforma. Qual é o conselho que eu dou? Faça o planejamento ano a ano. Fechou o primeiro semestre do ano, por exemplo, fechou o primeiro semestre agora de 2026, já começa a preparar o plano para 2027. Fechou o primeiro semestre de 27, comece a planejar 28. Porque se o empresário tentar entender cada mudança, cada ano, cada detalhe, isso vai acabar trazendo uma confusão ali no planejamento dele. É importante ter uma contabilidade que esteja atualizada, que esteja preparada para atender. Essa é uma questão consultiva, mas essa é a dica de planejamento para que a gente não se perca, não entre em desespero, dá tempo de organizar a precificação, o sistema, os próximos passos. Então, essa seria a melhor janela para decidir os próximos passos. Perfeito, Arno, perfeito. E essa dica que você deu no final aí de um teto ali de 150 mil, disso aí para baixo, você pode ficar tranquilo que na grande maioria dos casos o Simples Nacional vai servir para você. Isso tranquiliza muito os empreendedores, né? Porque talvez muita gente está ouvindo a gente aqui, está com essa preocupação na cabeça e talvez não atingiu esse teto ainda. Então, além dele estar no Simples Nacional e estar bem no Simples Nacional, ele nem precisa preocupar nesse momento com essa reforma e com nada disso. Então, é só continuar aí embutindo dentro dos seus produtos os devidos impostos, que você vai estar bem coberto no sentido de taxas e tudo mais, você não vai estar tomando nenhum tipo de prejuízo nesse sentido. Ótimas dicas, gostei demais de tudo que você pontuou aqui, são coisas muito valiosas que, como eu disse, às vezes a pessoa se perde lendo somente título e capa, roda no Instagram e cai ali num post aleatório e já fica com aquilo na cabeça preocupando ele. Então, acredito que nesse vídeo a gente já conseguiu, assim, desmistificar muitas coisas e deixar muito claro, né? Porque a galera do Simples não vai sofrer com isso, mas é importante os outros 20% que você comentou aí, já começar a ir estruturando, organizando tudo direitinho, para quando realmente ter essa virada de chave, vai ser só lá em 2033, que aí não vai ter como correr mais, né? Lá vai estar 100% de tudo aplicado, aí sim você tem que estar bem preparado para isso. E claro, essa dica que você colocou também, de você analisar o semestre, é importante demais, porque a gente também trabalha com consultorias de e-commerce aqui, e a gente vê muito empresário que às vezes chega lá no final de dezembro e fala assim, janeiro eu quero ser RET, né, que é o regime especial ali. Eu quero mudar agora para outro regime. Cara, dia 30 de dezembro você vai ter essa ideia, não tem como você entender o benefício, se é vantagem ou desvantagem do seu negócio, e além de você, é impossível a contabilidade ter essa transição da forma correta, com tão pouco tempo. Então, é muito importante ter esse planejamento fiscal, né? Fechou o semestre, já coloca na agenda para poder definir, principalmente se você já subiu, passou desse teto de 150 mil que o Adam colocou para a gente. Então, é um momento interessante para você estar sempre olhando isso daí, sempre no julho ali,
no junho ou no final de dezembro. É importante você tomar essas decisões. Perfeito, muito bem colocado. E só como informação complementar, as empresas do regime normal, que é essa parcela de 20% dos sellers de e-commerce, a mudança entra em vigor 100% a partir de 2033, mas proporcionalmente, durante esses anos, ela vai começar a recolher CBS, IBS, então vai ter uma porcentagem. Esse percentual vai aumentando ano a ano, né? Vai aumentando. O IBS, por exemplo, quando entrar, vai ser 10%, no ano seguinte 20%, 30%. Então você vai conciliar impostos no modelo da reforma com o modelo atual. Então vai existir, é um período muito dinâmico, por isso que eu aconselhei esse formato de planejamento. E a mudança para esse ano foi o destaque do CBS e da IBS que eu comentei. É importante destacar aqui que até abril a Receita Federal ela não vai aplicar penalidades para quem tiver alguma irregularidade ali na configuração, mas o ideal é que isso já esteja configurado, esse destaque já esteja sendo enviado nos documentos fiscais, para que evite qualquer irregularidade lá na frente, notificação, multa. Perfeito, perfeito. Não seja o brasileiro que deixa tudo para a última hora, não, né? Já vai tomando essas decisões aí, porque depois a multa chega e você fala que não foi avisado. Se você está aqui nesse vídeo, é um momento importante para você já começar a ver isso. Não sei qual ERP que você está usando, ou se está usando algum ERP, mas de qualquer forma, se você vende na internet, obviamente você tira notas fiscais, então é importante você estar ciente de tudo isso que está acontecendo, para você fazer o ajuste certinho no seu ERP, ou pelo menos se informar um pouco mais como o seu faturador, vamos dizer assim, está preparado para isso. Adam, fantástico esse bate-papo nosso. Acho que vai ser muito, muito importante para todo mundo que está ouvindo a gente ter essa tranquilidade do que está acontecendo. Então, acho que nesses poucos minutos que a gente conversou aqui, clareou muito a mente da galera, né? E você também que está ouvindo a gente aqui, você já me conhece, obviamente, mas é importante falar que o Adam também está 100% disponível para tirar as dúvidas de vocês, para poder entender como está o cenário do seu negócio. Então, eu vou deixar também o site da Blanco Contabilidade aqui na descrição, vai ser o primeiro link na descrição para você acessar e conhecer um pouco mais do trabalho do Adam, porque é o que eu sempre falo aqui, né? Se você está sendo ajudado aqui em um vídeo de forma gratuita, você entrando em contato com eles, né? Trazendo a contabilidade Blanco para o seu negócio, com toda certeza você vai conseguir ainda ter um resultado ainda melhor, porque é um ponto muito importante, o que me deu mais vontade de gravar esse vídeo com o Adam. Eles são uma contabilidade especializada em e-commerce. Isso é uma coisa rara dentro do mercado nacional, sem contar que tem vários cases ali de amigos meus próximos que já usam a Blanco Contabilidade e tem, assim, um feedback muito positivo do formato de trabalho deles. Então, como eu disse, o primeiro link da descrição vai estar o site certinho aqui da Blanco para vocês conhecerem um pouco mais. Perfeito, Wallace. Queria aproveitar o espaço para agradecer a oportunidade, desde o início, a sua preocupação em apresentar informações coerentes sobre a reforma, desmistificar esse assunto e deu essa oportunidade para nós, esse espaço. Então, agradeço muito pela oportunidade. Show de bola, Ana. Valeu demais. E, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Não esquece, primeiro link da descrição e a gente se vê no próximo vídeo.